Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai falar então do sistema digestório, o quarto sistema que a gente está conversando, né? A gente viu até agora aqui o primeiro sistema foi o sistema nervoso, aí vimos o sistema endócrino dos hormônios, vimos o sistema reprodutor nas últimas aulas. E agora vamos para o quarto sistema, então estamos bem na metade do caminho, porque são 7 no total, né? Sistema digestório. Esse sistema aqui, em alguns anos no Arcadas, o pessoal se sente um pouco assim inseguro com esse sistema, porque ele traz bastante de química para a gente, né? A gente precisa entender como é que funcionam as quebras químicas do alimento no tubo digestório. Quando a gente está comendo, né? Como é que funciona o processo de fragmentação, de quebra desse alimento, até a gente conseguir absorver ele para o sangue. Porque o objetivo da digestão é esse, é a gente transformar os nutrientes de um alimento em partículas pequenininhas que conseguem sair, passar do intestino para o nosso sangue. Por quê? Porque é só estando no sangue que esses nutrientes vão chegar para as células do nosso corpo. A molécula de glicose, de açúcar, que é a molécula mais importante, né? Ela precisa chegar a todas as células do organismo, porque todas as células do organismo precisam fazer respiração celular, né? Para gerar os seus ATPs, as suas moléculas de uso imediato de energia. Então, quem vai dar essa nutrição para o corpo todo, quem vai fazer com que seja possível passar para o sangue esses nutrientes é o sistema digestório. Como que funciona esse processo? Eu não consigo fazer uma banana, um ovo, entrar inteiro no meu sangue. Então ele tem que já começar um processo na boca, né, de mastigação, mas também um processo químico, né, que vai lá em cada molécula de carboidrato, de proteína, de lipídio, de ácido nucleico, vai quebrando essas macromoléculas em moléculas menores para chegar a um ponto que essas moléculas vão ser tão pequenas, como a molécula de glicose, que é uma molécula única de açúcar, né, que elas conseguem ser facilmente atravessar a parede do intestino, serem absorvidas, processo de absorção, e vão para o sangue, que é onde elas precisam estar para poderem ser aproveitadas pelo resto do organismo. E aí, quando a gente fala do sistema digestório, a gente tem esses órgãos importantes aqui, ó. Quando a gente come o alimento, né, a gente tem primeiro a boca, depois da boca a gente tem a faringe, que popularmente é chamada de garganta, nossa garganta. Depois da faringe a gente tem um longo prolongamento que desce aqui por dentro, que é o esôfago. Lá no final do esôfago a gente vai ter finalmente o estômago, que é um dos mais importantes, vai ter um processo de quebra de proteínas aqui, que a gente vai ver um pouquinho melhor depois. Depois do estômago já vai ter uma dobrinha aqui, a partir dessa curva já não é mais estômago, já vai ser um outro órgão que se chama intestino delgado. Então, a partir dessa dobrinha aqui, o nome dessa dobra, que é a primeira porção do intestino delgado, a gente chama de duodeno. E essa é uma palavra que a gente vai ouvir bastante hoje. Duodeno é a primeira parte do intestino delgado. Aí vem a primeira parte, aí temos jejuno, íleo, que são as duas partes restantes do intestino delgado. A gente pode dizer que o intestino delgado ele tem 3 partes, então. Ele tem o duodeno, que é essa dobra, depois jejuno, que é a maior parte das dobras do intestino delgado, e as dobras finais, que a gente chama de íleo. Então, são as 3 partes do intestino delgado. E aí, a partir daqui, começa o intestino grosso, né? Que vai ter a sua porção ascendente subindo, né? Porção transversal aqui, indo para o outro lado, e porção descendente até chegar reto e ânus, e aí a gente vai ter a defecação, né? Vai sair o que não foi absorvido durante o processo da digestão, vai ser liberado na forma de fezes. É assim que vai funcionar. E aí o que acontece? Então, esses órgãos que eu falei para vocês, esses 7 órgãos, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus, é o que a gente chama de tubo digestório. Mas o sistema digestório não é só o tubo digestório. Do lado do sistema digestório, ao longo dele, tem alguns órgãos auxiliares por onde a comida não vai passar. A comida não vai passar por dentro desses órgãos.
mas eles vão produzir substâncias muito importantes que vão atuar dentro do tubo digestório. Vão produzir enzimas, né? O que vão ser enzimas? Vão ser substâncias que vão ajudar na quebra química do alimento, e vão jogar essas enzimas, mas não só enzimas, vão ter outras substâncias que a gente vai ver que são importantes também, vão jogar essas substâncias no tubo digestório para conseguir ter essa quebra, né? Então, quais são esses órgãos auxiliares? A gente chama, às vezes, de glândulas anexas. Primeiro, elas já começam na boca. A gente tem as glândulas salivares, né, que são 3, sublinguais, submandibulares e as parótidas, né, aqui atrás. Então, são 3 tipos de glândulas salivares, todas elas vão produzir a saliva, né? Então, começa aqui já as glândulas anexas. Mais embaixo, a gente vai ter o fígado, que vai ser muito importante, vai produzir a bile, que a gente já vai estudar o que é a substância da bile. Temos a vesícula biliar, que ela vai armazenar a bile produzida pelo fígado, por isso vesícula biliar, armazém biliar, a gente poderia até dizer, mas o técnico é vesícula biliar. E temos o famoso pâncreas, que a gente já viu um pouco na aula de endócrino, né? Que a gente viu os hormônios produzidos pelo pâncreas, que eram a insulina e o glucagon. São os hormônios que vão controlar as taxas de glicose no sangue. Aqui no sistema digestório ele vai ter um outro papel. Quando a gente estudou lá no sistema endócrino, a gente viu que o pâncreas, ele é uma glândula que a gente chama de anfícrina. Ela não é nem só endócrina, ou seja, hormonal, nem só exócrina, ou digestiva. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Como que elas duas coisas ao mesmo tempo? O pâncreas é como se fosse uma espiga de milho com várias ilhas. Cada uma dessas ilhas, distribuídas por todo ele, né, pelo pâncreas todo, tem algumas ilhas que produzem hormônios, que são as ilhotas de Langerhans, que tem as células alfa que produzem glucagon e as células beta que produzem insulina. E temos as outras ilhas, que são as ilhas que vão produzir as enzimas digestivas aqui para a digestão. Essas ilhas digestivas a gente chama de ácinos pancreáticos, com N, né? Ácinos pancreáticos são as ilhas que vão ter no pâncreas que vão produzir as enzimas digestivas, vão produzir o suco pancreático, que a gente chama. Então, os sucos, tem o suco pancreático, o suco entérico do intestino delgado, o suco gástrico produzido pelo estômago. São vários, e a saliva também poderíamos dizer que é um suco digestivo. São sucos que vão agir sobre o alimento, ajudando a digerir. A gente vai ver isso com muito mais calma daqui para frente, né? E de uma forma geral, a gente pode dizer, então, quais são as funções desse sistema. A função desse sistema, primeiro, é fazer a digestão. O que é digestão? O que essa palavra significa? Digestão quer dizer quebra dos alimentos, quer dizer fragmentação dos alimentos. Então, eu como um alimento, como uma banana, como um ovo, como azeite, qualquer coisa, esse alimento, ao longo do tubo digestório, vai sofrendo algumas quebras, né? Vai diminuindo, as moléculas vão sendo quebradas e ficando em pedaços menores, para depois eu conseguir ter uma outra função, que é a função da absorção. A absorção acontece principalmente no intestino delgado, que é esse enrolado aqui, né? Aqui a gente consegue ver até melhor, né? O intestino delgado enrolado. Esse intestino aqui vai acontecer a absorção. A gente vai ver como é que funciona essa absorção. O que é a absorção? É passar de dentro do intestino para o sangue, os nutrientes, depois de serem digeridos. E, por fim, aquilo que não foi absorvido, né, vai sair, aqui está como excreção. Excreção, na verdade, a gente vai ver no último sistema, que é o sistema excretor urinário, é uma palavra que é melhor a gente usar para urina. Aqui a gente pode usar de uma forma, assim, um pouco informal, a gente falar que as fezes são uma forma de excreção. Na verdade, tecnicamente não é tão assim. Excreção é uma coisa um pouquinho, é mais urina. Tem mais a ideia de eliminação de substâncias tóxicas do corpo, principalmente substâncias que as nossas células produzem, como amônia, ureia, que elas produzem o tempo todo, que precisam ser eliminadas do organismo. É como se o nosso organismo fosse uma fábrica que no seu processo produtivo de geração de energia, de quebra de glicose, de respiração, ele acaba gerando resíduos que precisam ser eliminados pelo organismo.
é um pouco diferente do alimento que eu como que não é absorvido. O alimento que eu como que não é absorvido, ele não necessariamente é tóxico, ele só não foi aproveitado. Né? Na verdade, ele nem chegou a entrar para o meu sangue, ele só não foi aproveitado no próprio tubo digestório e no final sai sob a forma de fezes. Então a gente pode dizer que no ânus acontece a liberação das fezes, a defecação, né? Seriam palavras aí, eu acho que um pouco melhor, que encaixam melhor do que a palavra excreção. A gente vai ver um pouquinho depois como é que isso funciona. Então, é isso aí, né? Esses são os dados gerais que eu queria mostrar para vocês sobre o sistema digestório. E aí, gente, aqui vai entrar a parte da química, da bioquímica, né? Então, eu não sei se vocês já tiveram a bioquímica das macromoléculas com alguma outra professora aí, mas a gente precisa revisar um pouco para poder entender, né? Então, vamos lembrar o seguinte, um organismo vivo, um ser humano, por exemplo, ou um animal qualquer, a gente pode comparar ele, por exemplo, com ele é uma construção da biologia, ele é uma construção orgânica. A gente poderia comparar ele com uma construção da engenharia civil, com um prédio, por exemplo. Então, sei lá, ou uma casa. O que eu preciso para construir uma casa? Preciso de tijolo, preciso de cimento, preciso de telhas. Então, eu vou precisar de vários materiais. E para construir um ser vivo, qual é o material que eu preciso? Principalmente 4 materiais para construir um ser vivo. São esses 4 que a gente vê aqui, gente. Carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Então, a estrutura orgânica de um ser vivo, ela é organizada principalmente por esses 4 materiais, que são moléculas grandes, são macromoléculas, que vão compor todo um ser vivo. E essas moléculas não só nos compõem de forma estrutural, a estrutura nossa como ser vivo, como elas também têm uma importante função energética, algumas mais do que outras. A gente precisa se alimentar delas para poder gerar energia no nosso corpo, para a fábrica, para a gente conseguir funcionar, digamos assim, né? E aí, o que funciona? Essas 4 moléculas, elas têm estruturas distintas. A gente tem aqui os carboidratos, também chamados de glicídios ou de açúcares. A gente tem as proteínas, também chamadas de peptídeos. Temos os lipídios, também chamados de gorduras, óleos, triglicerídeos, tudo isso são lipídios. Esteroides também são lipídios. E temos aí os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos que são a matéria básica do nosso material genético. Então, desses 4 aqui, digamos que o menos importante ou o menos encontrado no nosso organismo são os ácidos nucleicos, que a gente só vai encontrar eles principalmente no núcleo das células, onde tiver DNA ou RNA, né? Nós, principalmente, DNA. Bactérias, alguns outros seres vivos, a gente vai ver RNA, que é o tipo de material que vai compor o material genético. Lembrando que o DNA, ele é um ácido nucleico de fita dupla. Por isso que ele tem aquele formato que vai girando, né? Aquelas figuras famosas do DNA, ele é uma fita dupla. O RNA é uma fita única. Isso é uma diferença importante. Outra diferença importante entre o DNA e o RNA é que o DNA, a gente vê que a estrutura de um ácido nucleico, eu vou falar um pouquinho depois, então, porque ela é um pouco mais complexa. Vamos olhar primeiro aqui a estrutura dos carboidratos, dos açúcares. Como é que é a estrutura dos açúcares? Quando a gente se alimenta, por exemplo, de um pão, o pão tem muito amido. O que é amido? O amido é um açúcar grande, é o que a gente chama de polissacarídeo. Poli de muitos, sacarídeo, açúcar, né? Então, é uma molécula de açúcar com várias micromoléculas juntas, formando uma macromolécula de açúcar. Polissacarídeo. Então, temos os exemplos de polissacarídeos. Amido, glicogênio, que é aquela reserva de energia que a gente faz lá no fígado, né? Depois que a gente se alimenta, a insulina pega o açúcar e guarda, armazena um pouco no fígado, para depois que a gente ficar muito tempo sem comer, o nosso organismo ter uma reserva de energia importante no fígado. Então, temos o glicogênio, a celulose, que vai ter um papel nas plantas muito importante, quitina, né, do exoesqueleto de quitina dos artrópodes, mas a quitina também está
na parede celular dos fungos. Então, todos são açúcares polissacarídeos que têm funções diversas aí no mundo da vida. E aí o que acontece? Só que o polissacarídeo, eles são várias moléculas de açúcar conectadas uma na outra, formando uma molécula grande de açúcar. Eu consigo ter uma quebra aqui e quebrar essa molécula grande de açúcar em duplas. Essas duplas a gente vai chamar de molécula, vai ser uma molécula de disacarídeo. E aí a gente tem 3 tipos de disacarídeos. Temos a maltose, temos a sacarose e a lactose. E por fim eu consigo pegar essas duplinhas de açúcar e quebrar finalmente na sua unidade, que é a molécula de monossacarídeo. Mono que quer dizer né? Então monossacarídeo, uma molécula solta de açúcar. E aqui a gente tem a glicose, a frutose e a galactose. E olha só que curioso. E às vezes é importante também saber disso. A principal delas é a glicose, mas também as outras a gente consegue transformar em energia no nosso corpo. Glicose, frutose e galactose. Esses disacarídeos aqui, como é que funciona? A maltose são 2 moléculas de glicose juntas. Eu tenho glicose e glicose. Isso é a maltose. A sacarose que está aí, eu tenho uma de glicose com uma de frutose. Juntas as duas, tenho a molécula de sacarose. A lactose do leite, né, é uma molécula de glicose com uma de galactose. Isso é o que a gente chama do disacarídeo da lactose. Né? Então, às vezes é importante saber qual a diferença desses 3 disacarídeos aqui. E esses polissacarídeos aqui, de uma forma geral, todos eles que eu saiba, são junções de várias moléculas de glicose só. Mas elas se organizam, às vezes, de uma forma um pouco diferente. Então, um pode ter glicose, glicose, glicose de forma linear, outros podem ter uma forma um pouco mais diferente, assim, o desenho da molécula pode ser um pouco diferente, mas vão ser também várias glicoses juntas, beleza? Então, isso é importante que a gente precisa saber aqui dos carboidratos, dos açúcares. Proteínas agora. Uma coisa, os carboidratos, eles têm uma função energética importante, muito importante. Então, por exemplo, eles são a base alimentar, que a gente chama, são os carboidratos. Então, o arroz, né, o milho, os cereais, as massas, tudo isso aí vai ter carboidratos. Já vou mostrar um pouco para vocês quais alimentos que tem cada tipo de molécula. Né? Isso, às vezes, cai importante aí para a gente entender da parte de nutrição. Proteínas agora, né? As proteínas, elas têm muitas funções no nosso organismo. Elas têm uma função importante estrutural primeiro, né? Então, carboidratos, principalmente energética, também um pouco estrutural em alguns pontos, mas as proteínas formam várias estruturas importantes do nosso corpo. Inclusive, todas as enzimas que a gente vai estudar hoje, o que são as enzimas? São as substâncias que vão fazer a quebra dos alimentos no tubo digestório. Todas as enzimas são proteínas. Então, eu tenho proteínas ajudando na quebra de proteínas, tenho proteínas ajudando na quebra de carboidratos, tenho proteínas ajudando na quebra de lipídios e tenho proteínas ajudando na quebra de ácidos nucleicos. Que proteínas são essas? São as enzimas. Né? Então, um tipo de proteína são as enzimas. São as proteínas especializadas em ajudar na digestão. Eu tenho outros tipos de proteínas. Por exemplo, as imunoglobulinas, conhecidas também como anticorpos. Então, no nosso sistema de defesa, no nosso sangue, a gente tem os nossos glóbulos brancos que vão produzir proteínas chamadas de imunoglobulinas ou anticorpos, que vão agir como armas contra invasores. Eles vão jogar essas proteínas em cima dos invasores e também vão tentar meio que digerir esses invasores, né? Atacar esses invasores com essas substâncias. Né? Então, anticorpos são substâncias, não são células. A gente vai ver isso na aula de sistema circulatório. Muitas funções, então, as proteínas podem ter. Alguns hormônios têm estrutura proteica, né? Temos outros hormônios que têm estrutura de lipídio. Então, todas as moléculas grandes que a gente conhece no nosso organismo assumem algum desses formatos. Ou carboidratos, ou proteínas, ou lipídios, principalmente.
e aí o material genético vai ser ácido nucleico, né? E como é que funciona a estrutura interna das proteínas? As proteínas são peptídeos grandes, que a gente chama. Uma proteína aí, alguns autores já vi falarem que é mais de 60 aminoácidos eu tenho uma proteína, outros eu já vi falar que é mais de 80 aminoácidos, mas é uma quantidade grande de aminoácidos, que é a unidade básica aqui, né, das proteínas. Vários aminoácidos juntos eu tenho uma proteína. Eu vou ter algumas enzimas que vão quebrar em pedaços menores. Então, vou ter aí oligopeptídeos. Oligo é uma palavra que quer dizer poucos, né? Então, são peptídeos menores. Peptídeos menores, aí, eu não sei exatamente, mas talvez varie aí de 3 até 5, 10, 15 aminoácidos. Eu imagino que tudo isso aí esteja dentro dessa categoria dos oligopeptídeos. Então, é uma categoria um pouco fluida, me parece, né? E aí, por fim, eu vou ter uma quebra que vai conseguir pegar a unidade básica, né? A menor unidade de todas, que é o aminoácido. Então, proteínas são formadas de... Qual é a subunidade das proteínas? São os aminoácidos. É a unidade básica, né? E por que ele chama de aminoácido? Porque ele vai ter uma parte de ácido carboxílico. Vocês já estudaram as funções em química orgânica? Vocês já estudaram as funções em química orgânica, gente? Sim? Então, ele vai ter aí uma função de ácido carboxílico e ele vai ter uma outra função no outro lado da molécula de um grupo amino. E o que vai acontecer? Um consegue conectar com o outro. Então, eu consigo conectar um ácido carboxílico com um grupo amina de um outro aminoácido, e o outro aminoácido vai conectar o seu grupo amino com o ácido carboxílico, com a parte do ácido carboxílico. Então, a liga entre os aminoácidos vai ser justamente que eles têm, por isso que eles têm esse nome, aminoácido, e é justamente a liga entre eles se dá pela conexão entre essas duas funções, né? Porque quando eu tenho um grupo amina e um ácido carboxílico, vocês lembram qual que é a função que surge quando eu conecto os dois? Quando eu conecto um ácido carboxílico com uma amina, vocês estudaram isso? Qual é a função orgânica que surge dessa conexão? Vocês lembram qual que é? Vamos lá, pessoal. Isso aí. É a amida, né? Se não me engano. Faz um tempo que eu não vejo essa matéria, mas é a amida, né? E aí vai... E tem o N, vai ter o O também, que restou do ácido carboxílico, né? Faz tempo que eu não vejo essa matéria. Mas é a amida, beleza? Então, amina mais o ácido carboxílico forma aí amida. Então, as conexões entre vários aminoácidos é uma amida. Inclusive, já teve questão de prova que mandou para uma molécula de proteína, cheio de... uma molécula complexa, assim, uma rede de aminoácidos, e pediu para... a questão era, quantos aminoácidos tem nessa proteína? Como que a gente contava quantos aminoácidos que tinha? Tinha que olhar onde tinha as amidas, porque as amidas são os pontos de ligação entre os aminoácidos, são a conexão entre o grupo amino de um aminoácido com o grupo ácido carboxílico do outro. Então, tinha que olhar, que eram as amidas, a conexão entre os dois. Tinha que olhar onde, marcar as amidas, né? Marcando todas as amidas, que eram as conexões entre aminoácidos, aí você conseguia contar quantos aminoácidos que tinha na figura. Então, quantos tinham naquela proteína, beleza? Então, só para a gente conseguir entender um pouquinho como é que funciona. Lipídios agora, as gorduras. O lipídio ele tem uma estrutura um pouco mais simples, digamos assim. O lipídio ele sempre vai ter uma parte dele que é formada de ácido graxo e uma parte dele que é formada de glicerol. E aqui, o que vai acontecer é o seguinte, o glicerol, ele é um álcool. E esse ácido graxo aqui, ele eles vão ter uma conexão também importante aqui da gente conseguir identificar o ácido graxo e o glicerol.
Essas duas moléculas juntas vão formar essa molécula de lipídio, e a gente também vai ter uma enzima que vai agir aí para separar essas duas moléculas para elas conseguirem ser absorvidas depois do nosso intestino delgado, beleza? Então, essa parte aqui também é importante. E, por fim, aí os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eles vão ter uma estrutura um pouco mais complexa. Então, já mencionei um pouquinho aqui da estrada do DNA, o RNA. Como é que funciona o ácido nucleico? A gente vai ter vários, cada grupo, esse aqui, a gente tem vários, um grupinho aqui conectado com o outro, né? E conectado com o outro. Cada um desses grupinhos que a gente vê aqui no ácido nucleico, a gente chama de nucleotídeo, beleza? Então, nucleotídeo são essas três coisas juntas aqui. Quais são essas três coisas? Uma base nitrogenada, uma pentose, que não à toa está em amarelo, porque o que é uma pentose? É um carboidrato. Então, eu vou ter na estrutura dos ácidos nucleicos um carboidrato. A gente vê como que a coisa é um pouco mais detalhada, né? Um carboidrato aqui, um pequeno carboidrato, uma pentose. E os principais monossacarídeos aqui, a glicose principalmente, a gente chama que é uma hexose. De hexa, aquilo que o Brasil nunca foi, né? Hexose. Vou até escrever aqui. O que é uma hexose? É uma molécula de açúcar que tem 6 carbonos principais. Então, forma um hexágono, essa glicose. Uma pentose, penta vem de 5, aquilo que o Brasil é mundial, né? Campeão mundial 5 vezes. Por que 5? Porque ela vai ter formato de pentágono, vai ter 5 carbonos principais nessa molécula. Então, pentose ou hexose é umas palavrinhas que às vezes aparecem só para dizer a forma de um açúcar, beleza? De um monossacarídeo. E aí a gente vai ter aqui uma pentose e no finzinho um fosfato, então um grupo mineral. Esses três conectados aqui, a gente tem uma molécula de nucleotídeo e conectando vários nucleotídeos uns com os outros, eu tenho um ácido nucleico, um DNA, um RNA, e aí chega aqui aos milhares, né? Milhares de ácidos nucleicos juntos uns com os outros, formando aí cromossomos, né? A cromatina e toda aquela história é composta aí por ácidos nucleicos, beleza? Mas aqui pentose, que pentoses são essas, né? E aí aqui eu poderia colocar, né? A pentose é um monossacarídeo, e aqui a gente tem duas pentoses importantes, que são no RNA, isso dá nome para essas moléculas. No RNA, a pentose vai se chamar ribose. Ribose. No DNA, essa pentose tem o nome de desoxirribose. E é por isso que o nome dessas moléculas são DNA e RNA. Porque DNA significa ácido desoxirribonucleico. E RNA, ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico, de ribose, e ácido desoxirribonucleico, de desoxirribose. Né? Nossa, quanta palavra, né? Não precisa lembrar disso com detalhes, tá, gente? É só para vocês verem que eu tenho aqui dois outros monossacarídeos importantes na estrutura dos ácidos nucleicos. A gente poderia dizer que a gente tem 5 monossacarídeos aí que são importantes. 5 aqui, né, unidades básicas de açúcar que são importantes. Essas 3 aqui, glicose, frutose e galactose. E, além disso, ribose e desoxirribose, que são importantes aí na estrutura do ácido nucleico. São 5 monossacarídeos importantes, então. Beleza? Então, esse é o apanhado geral que eu queria mostrar para vocês aqui. Aqui nos lipídios, gente, o que acontece é o seguinte, eu vou ter álcool com ácido carboxílico. O ácido graxo, ele é um ácido carboxílico, ele vai ter uma função de ácido carboxílico aqui. Qual é a função que surge quando eu junto uma função álcool com uma função de ácido carboxílico? Vocês lembram? Aqui nas proteínas a gente viu que era a função da amida, né? Mas aqui nos lipídios, álcool com ácido carboxílico, qual que é a função que surge? Vocês já tiveram isso? Esse tipo de reação? Vocês já estudaram ou ainda vão estudar? Ó, a Beatriz falou aqui. Éster, exatamente. É reação de esterificação. Então, o éster, que vai juntar essas duas partes,
Então, por isso que a gente chama, às vezes, os lipídios de esteroides, né? Esteroides anabolizantes, por exemplo, são lipídios que vão agir no processo de anabolismo do corpo, de crescimento do corpo. Claro que de forma artificial, com, às vezes, vários problemas colaterais, mas são esteroides, são lipídios, beleza? Então, isso é importante também a gente lembrar dessa parte química aqui. Aqui a gente tem um éster conectando esse ácido graxo e esse glicerol, esse álcool com esse ácido carboxílico, beleza? Então, agora vimos a parte aqui de bioquímica, vamos para os alimentos, então. Agora vai ficar um pouco, por enquanto, vai ficar um pouquinho mais tranquilo. Os carboidratos, né? Açúcares, onde que a gente vai encontrar esses carboidratos? Então, a gente encontra em doces, né? Refrigerantes, massas, milho, cereal, arroz, vegetais e frutas, né? Frutas, legumes, tudo isso vai ter carboidratos importantes. No leite também vai ter, temos a lactose no leite, né? Mel, queijos e tudo mais. O que acontece é o seguinte, gente, na alimentação humana, se a gente olhar para a geografia do ponto de vista da sustentação de civilizações, normalmente, se você olhar no Brasil, no Peru, na Europa, na China, cada país tem um carboidrato que é, assim, o dominante, digamos assim. Em alguns países é a batata. A batata é a base da alimentação. Na Europa, a batata foi a base da alimentação por muito tempo, né? Em outros, a gente tem o trigo do pão sendo a base da alimentação, né? Em outros, a gente tem o milho cumprindo um papel muito importante. Então, na América Latina, né, nos povos ameríndios, o milho teve uma função muito importante, né? O arroz vai ser muito importante aí na Ásia, mas em outros países também, né? Então, as principais fontes aí, digamos assim, são três. Os principais cereais que a gente chama, as principais culturas cerealíferas do mundo são o trigo, o milho e o arroz, né? Então, só para vocês ficarem espertos que às vezes aparece. O feijão também vai ser uma fonte importante aí de carboidrato, beleza? Porque todos os legumes aí, vegetais, de uma forma geral, vão ser bem importantes. Claro que a gente tem diferentes tipos de carboidratos, né? Então, alguns vão ser de digestão mais fácil, outros de digestão mais fácil e rápida, e de quebra mais rápida pelo organismo para conseguir transformar em energia, e outros pode ter o efeito contrário, então podem ajudar a gente a engordar, né? Pelo contrário, porque eles são mais lentos, o metabolismo é mais devagar. Então, não é o carboidrato que eu encontro no arroz é diferente do que eu vou encontrar no refrigerante, por exemplo, né? Então, no refrigerante ele pode causar aí o consumo sem moderação, né? Pode ter vários problemas também, né, para a saúde. Então, a gente precisa saber discernir, diferenciar carboidratos bons de carboidratos ruins, açúcares bons de açúcares ruins, né, para ter uma alimentação balanceada. Então, isso que eu queria mostrar para vocês sobre os açúcares, sobre os carboidratos, beleza? E só uma curiosidade, uma coisa aqui. Carboidratos está na palavra carbono, hidro, água. Tá faltando, o H sumiu para aparecer na palavra, né? Mas tem o hidro de água aí nessa palavra. Hidro e ato, que significa oxigênio. Carboidrato, carboidrato. É uma molécula formada de carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso é o carboidrato. Então, ele é uma molécula bem simples formada por esses três átomos, beleza? Se aparecer alguma vez na prova de vocês CHO, muito provavelmente está se referindo a um carboidrato. Ou aos lipídios. Lipídios também são formados principalmente só por esses três elementos, né? Com exceção ali do... Não, é o CHO, é o O também. Eu ia falar do éster, mas o éster também é feito de O. Então, carboidratos e lipídios vão ter essa estrutura de CHO, beleza? As proteínas não. As proteínas vão ter o nitrogênio, o N, por causa do grupo amina, né? Então, isso é um ponto importante também. Se aparecer alguma coisa na questão, tem uma macromolécula que tem um átomo de nitrogênio. Carboidrato não pode ser, porque carboidrato é CHO. Lipídio não pode ser, porque também é CHO. Mas, muito provavelmente, ou é proteína, ou é ácido nucleico. Vão ter o N, o nitrogênio importante aí, beleza? Mas vamos continuar aqui, então. Então, aí as massas também, né?
importante. Proteínas agora, né? Proteínas ou peptídeos. Quais são os alimentos que têm proteínas, né? Então, os alimentos que têm mais proteínas, né? Pelo menos na história da humanidade, digamos assim, está envolvido com o consumo de carnes, né? Então, a gente vai ter aí a carne de porco, carne de boi, carne de frango, peixes, ovos, são fontes muito importantes de proteínas, né? O leite também vai ter as proteínas do leite, aí importante. Então, a gente consegue ver que o leite está em todas as categorias, né? O leite está aqui na categoria dos carboidratos, porque ele tem lactose, também está na categoria das proteínas, porque ele também tem proteínas, e também vai estar na categoria dos lipídios, porque ele também tem gorduras, beleza? Mas vamos continuar aqui. Então, as proteínas, né, principalmente é envolvido com a carne animal, ovos também, importante. Só que a gente também tem alguns vegetais que são muito ricos em proteínas, né? Então, grão de bico, se eu não me engano, eu não me lembro, não tenho certeza, mas acho que isso aqui era quinoa, e o outro aqui, caramba, esqueci agora qual que era o outro que eu ia falar. Não sei se era ervilha. Ninguém aí manja? Consegue reconhecer aí? Que eu não sou muito bom, não. Eu tinha preparado ano passado essa imagem aqui, esqueci qual que era os vegetais. Qualquer coisa eu posso confirmar para vocês depois. E aí o que acontece é o seguinte, gente. Ervilha, né? Para mim isso tudo é trigo. Trigo é carboidrato. É outra história, beleza? Então alguns vegetais também vão ser ricos em proteínas, vão ser importantes aí, por exemplo, para uma dieta vegetariana, né? Então o que acontece é o seguinte. Qual que é a diferença um pouco assim da proteína na carne animal e da proteína nos vegetais? A única diferença é que na carne animal, normalmente, a gente vai ter quase todos os aminoácidos que são importantes para a alimentação, né? Então, os aminoácidos, que são as micromoléculas das proteínas, né? A gente vê aqui, ó, a gente tem 21 tipos de aminoácidos, 21 tipos, que eles combinados vão dar proteínas diferentes, né? Quando a gente se alimenta, a carne, normalmente, ela é bem completa nessa variedade de aminoácidos, vai ter quase todos. Os vegetais, eles têm uma variedade, cada um deles, normalmente, tem um tipo ou poucos tipos. Então, na dieta vegetariana, o que é importante na dieta vegetariana? Ter uma variedade de grãos, né? Porque cada grão, normalmente, ele vai ter alguns tipos específicos de aminoácidos. Então, é importante conseguir aí alguma variedade para a pessoa conseguir se alimentar de todos os aminoácidos importantes para a alimentação dela, beleza? Então, é só um pequeno detalhe de diferença, né? Enquanto a carne, ela costuma ter todos, porque um ser vivo, né? Ele costuma, os animais, por exemplo, que são herbívoros, que se alimentam de plantas, eles conseguem, a partir da alimentação deles, reunir no corpo deles vários tipos de aminoácidos diferentes. Então, quando a gente vai se alimentar de um animal, por exemplo, da carne animal, a gente meio que já está se aproveitando do trabalho que eles fizeram de reunir aqueles aminoácidos. Agora, quando a gente se alimenta de plantas diretamente, a gente precisa conseguir alguma variedade, porque a gente está fazendo esse trabalho pela primeira vez de reunir diferentes tipos de aminoácidos, né? Então, só essa pequena informação que eu queria trazer, beleza? E quando a gente fala de aminoácidos, a gente tem os aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais. Só uma pequena informação, que já caiu uma questão exatamente sobre isso, beleza? Qual que é a diferença dos dois? Os aminoácidos naturais são aqueles que o nosso corpo consegue produzir sozinho. Então, dos 21 tipos de aminoácidos, se eu não me engano, 13 são naturais. Ou seja, o meu corpo consegue produzir. Eu não preciso me alimentar desses 13 tipos. Dá menos trabalho para a gente. Meu corpo consegue produzir, tendo a matéria-prima, tendo nitrogênio, tendo oxigênio, carbono, consegue produzir. Agora, eu tenho 8 tipos de aminoácidos que eu só consigo através da alimentação. Então, eu preciso arrumar, ou na ervilha, no grão de bico, na quinoa, ou nas carnes, ou no leite, em algum lugar eu vou precisar arrumar, né? Então, esses são os aminoácidos essenciais. São 8, se eu não me engano, beleza? Mas só para ligar vocês aí nessa distinção. Por fim, temos os lipídios, ou as gorduras, né, que a gente vai ter aí manteiga, né, aí nas castanhas a gente tem bastante gordura, mas tem umas vitaminas importantes. Então, castanha não é só porque tem gordura que faz mal, tá, gente? Algumas gorduras fazem muito mal mesmo, mas outras gorduras são importantes. Então, óleos aí, né, azeite,
óleo de soja, todos os óleos que vocês podem imaginar aí, né? No mercado tem uma grande variedade de óleos, né? De margarina, tem umas coisas assim, né? Coco aí vai ter também importante. O leite também vai ter a sua gordura. As carnes também podem ter bastante gordura aí também, né? Carne vermelha tem bastante gordura. Tem que ficar esperto com isso aí também. Beleza? Então, esse era onde encontrar esses materiais orgânicos, né? Essas macromoléculas. E os ácidos nucleicos que estão aqui, né? Eu não tenho um alimento específico. Todo ser vivo tem material genético. Todo ser vivo tem, lá nas suas células, o DNA e o RNA. Então, não tem um alimento específico para eu conseguir DNA e RNA. E nunca soube de alguém que teve problema de nutrição por falta de comer DNA e RNA. Seria uma coisa muito estranha, né? Então, não é uma coisa que a gente precisa se preocupar, beleza? Por isso que se destacam, né? Mesmo que a gente tenha 4 macromoléculas orgânicas, se destacam carboidratos, proteínas e lipídios, beleza? Então, aí a gente tem também as micromoléculas, os micronutrientes, que são a água, as vitaminas e os sais minerais, né? Eu não vou conseguir entrar em detalhes com vocês, porque isso é da parte de bioquímica, que vocês estudam lá nas tabelinhas. Quais principais sais minerais, potássio, ferro, zinco, o que cada um faz no corpo. Isso é uma parte da bioquímica, né? Vitaminas, a mesma coisa. Vitamina A, B1, B2, B12, etc, né? Então, isso é importante também. Vitamina C, vitamina D. Vitaminas e sais minerais. Já falei aí, muito importante o consumo de frutas e vegetais que vão ter esses sais minerais, beleza? E aí, só uma última coisa. No final eu vou falar sobre isso. Eu ia falar da salada, né? Por que a gente come salada? Vitaminas, sais minerais, né? Mas também vai ter uma outra função lá no final que a gente vai ver para que serve a salada na nutrição, beleza? Agora vamos começar a parte propriamente do sistema digestório. Então, eu tive que pegar essa base da bioquímica, a gente poder entender um pouquinho melhor como é que funciona o sistema digestório. Agora, a matéria de verdade começa agora, beleza? Que é a matéria minha, né? De fisiologia humana. Então, vamos lá. As enzimas, né? As enzimas, mecanismo de atuação das enzimas. Como eu falei, as enzimas são substâncias que vão lá no carboidrato, na proteína, no lipídio que a gente ingeriu e vão quebrar essas macromoléculas em moléculas menores para a gente conseguir absorver, passar para o sangue depois, né? Como que isso funciona? A enzima, na verdade, não é ela que vai fazer a quebra. Quem quebra é a água. É a água que quebra. É por isso que a gente pode chamar o processo de digestão de hidrólise. Hidrólise. Né? O que é hidrólise? É a quebra da água. É a água que vai quebrar. Coloca a molécula de açúcar lá, coloca ela na água, é a água que vai quebrar aquilo. Qual que é o papel da enzima, então, se não é ela que vai fazer a quebra? Se eu for representar na forma de uma reação química, né? Que eu coloco reagentes e produtos. Na parte dos reagentes, eu vou colocar, por exemplo, carboidrato mais um polissacarídeo mais água, setinha de sacarídeos. Por quê? É com a água que vai quebrar hidrólise do carboidrato para gerar disacarídeos. Ou um disacarídeo mais água, eu vou hidrolisar ele, nos produtos eu vou ter monossacarídeos, né? Proteínas mais água, setinha, vou ter aminoácidos, né? Então, onde que entra a enzima na hora que eu escrever a reação química? Onde que entra ela? Entra na setinha. Ela é o quê? Ela é o agente catalisador dessa reação química, dessa hidrólise. O que isso significa? Significa que sem a enzima, essa reação química do carboidrato com a água poderia, em vez de demorar 5 segundos, poderia demorar 2 dias, 3 dias, uma semana. Se a gente não tivesse aí as nossas enzimas no nosso corpo, o que a gente digere em 3 horas, talvez a gente precisasse de 1 mês para digerir. Porque as enzimas aceleram esse processo, elas catalisam, né?
elas otimizam essa reação química, aceleram esse processo. E para o nosso corpo não dá para esperar um mês para eu conseguir digerir um pãozinho. Porque se eu esperar um mês para digerir um pãozinho, o meu corpo vai morrer de fome, né? Então, as enzimas vão catalisar esse processo, beleza? Então, por isso que aqui eu vou falar várias vezes, porque é informal, beleza? Mas está na nossa língua. A gente fala, essa enzima vai quebrar essa molécula, né? Essa enzima vai quebrar essa proteína, essa enzima vai quebrar esse carboidrato. Todas as vezes que eu falar isso, e eu vou falar, só lembrem disso, que na verdade quem quebra é a água. A enzima só vai acelerar a reação, beleza? Mas a gente fala isso porque meio que na prática é como se a enzima quebrasse. Mas quimicamente não é, beleza? Então só para deixar bem clara essa questão para vocês. A enzima é catalisadora, otimizadora da reação, mas ela não é reagente, beleza? Então vamos lá. E como que isso funciona? A gente tem aqui os reagentes, o substrato chegando, né? Isso aqui é a enzima, beleza? O substrato chega aqui, então temos, por exemplo, vamos fingir que isso aqui é uma molécula de disacarídeo. Então, uma maltose. Tenho duas glicoses conectadas, ela vai lá e entra em contato com a enzima, né? Essa enzima aqui, né, tendo água presente, o que vai acontecer? Ela vai conseguir acelerar esse processo para quebrar em dois produtos distintos, né? Então, eu vou ter aí, por exemplo, uma molécula de glicose para cá e uma molécula de glicose para cá. Eu separei a maltose em duas moléculas de glicose. E a enzima continua lá. Perceba que ela não sofre reação química, ela continua do mesmo jeito. Ela não é reagente, ela só catalisa. Continua lá e pode ser reaproveitada, né? Então, é só para mostrar para vocês como que ela é catalisadora desse processo. Se não tivesse a enzima aqui, daria para quebrar esse substrato? Daria para quebrar essas duas coisas? Daria, mas ia demorar aí a eternidade, né? Então, esse que é o papel da enzima, acelerar esse processo, beleza? As enzimas, então, são proteínas especializadas na catálise, aceleração da quebra química de carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Então, esse era o processo que eu queria mostrar para vocês. E por que a gente diz que as enzimas funcionam num esquema chave-fechadura? Porque as enzimas, elas são muito específicas. Se eu pegar uma enzima, ela é especializada em quebrar, em catalisar quebras de lipídios, de gorduras, e jogar ela em cima de uma proteína, a proteína vai ser digerida? Não. Eu preciso ter uma enzima que seja de digestão de lipídios para ela digerir lipídios. Uma enzima que seja especializada na digestão de proteínas para digerir proteínas. E aí, por exemplo, as enzimas que digerem proteínas a gente chama de proteases. Proteases são quase todas as enzimas terminam com ase no final. Esse ase significa de enzima, tá? Então, protease são as enzimas que quebram proteínas. Lipases são as enzimas que quebram lipídios. Sacarase são as enzimas que quebram a molécula de açúcar de sacarose. Amilase é a que quebra o carboidrato do amido. Lactase é a que quebra a lactose. E as pessoas que têm intolerância à lactose têm a ver com um problema na produção da enzima da lactase, né? Então, tudo se conecta. Então, só queria trazer alguns exemplos aqui para vocês, a gente vai ver isso já na prática, como é que funciona. Agora vamos entrar no tubo digestório. Vamos ver como é que isso funciona na prática. E aqui, gente, ó, vai aparecer uns quadros aqui, que nem alguns outros anos aqui. Pessoal, olha e se assusta, mas não precisa se assustar. Porque vai ter muita informação, mas o principal eu vou apontar para vocês. Beleza? Vocês só precisam, eu vou falar, mencionar tudo, mas precisam só entender o contexto, beleza? Só para entender o contexto e o principal eu vou apontar. Então, não precisa se preocupar, tá? Primeiro é o seguinte, eu mostrei lá no começo para vocês que o nosso tubo digestório tem 7 órgãos. Boca, garganta, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. 7, então, né? Desses 7, a gente vai ter 3 que são os mais importantes. E onde vão acontecer, são onde vai acontecer as 3 reações
químicas mais importantes. As 3 quebras do alimento, quebras químicas mais importantes. Primeiro é o intestino delgado. Quase todas as questões de vestibular ou são sobre a boca, ou sobre o estômago, ou sobre o intestino delgado. Então, foco nesses 3, beleza? Boca, estômago, intestino delgado. O que cada um desses vai fazer? A boca vai ter a primeira quebra dos carboidratos. A gente já vai ver aqui. E o resto? Não quebra na boca. No estômago, primeira quebra das proteínas. E o resto? Não quebra no estômago. No intestino delgado, quebra todo o resto. Acabou. Esse é o resumo da matéria. O resumo da aula de hoje é esse. Qual que é o resumo? Na boca, começo a quebrar os carboidratos. No estômago, começo a quebrar as proteínas. No intestino delgado, eu quebro todo o resto dos carboidratos, todo o resto das proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Ou seja, a boca dá um pontapé inicial, faz uma primeira quebra dos carboidratos, dos açúcares. Estômago dá um pontapé inicial na digestão das proteínas. Começa a quebrar as proteínas. Chega no intestino delgado, o intestino delgado faz quase todo o resto do trabalho. Então, na dúvida, se você estiver no vestibular, nossa, eu não lembro de nada. Não lembro de nada onde acontece cada coisa. Onde que tem essa quebra, onde que começa a digerir tal substância, não lembro de nada disso. Qual órgão que vocês vão chutar? Vocês não fazem ideia de onde que acontece tal quebra. Qual é o órgão que vocês vão chutar? No intestino delgado. Porque quase tudo acontece no intestino delgado. As únicas coisas que não acontecem no intestino delgado é a primeira quebra dos carboidratos na boca e a primeira quebra das proteínas no estômago. Todo o resto, o restante das quebras dos carboidratos, restante das quebras das proteínas, todas as quebras dos lipídios e todas as quebras dos ácidos nucleicos acontecem no intestino delgado. Né? Então, o intestino delgado vai fazer... É como se os outros, assim, só dessem uma ajudinha, assim, o intestino delgado vai finalizar. E ele não só vai digerir, como também é um intestino delgado que vai absorver essas subunidades, que vai absorver todos os monossacarídeos quebrados, vai absorver todos os aminoácidos, vai absorver ácidos graxos e glicerol, vai absorver os nucleotídeos e tudo isso para passar para o sangue. Então, o intestino delgado aqui é o rei da parada. Ele vai ser o rei do sistema digestório. Ele vai fazer a grande maior parte das funções do sistema. Beleza? Mas vamos lá, vamos com calma então. Na boca, como eu falei para vocês, vai ter a primeira quebra dos carboidratos. Como é que vai funcionar isso? As glândulas salivares vão produzir o primeiro suco digestivo importante. O suco com enzimas, é a saliva. A saliva, que ela é formada de pitialina, que é a enzima, beleza? É a enzima também chamada de amilase salivar. A amilase, o que ela quebra? Ela quebra o amido. E ela vai quebrar o amido em disacarídeos. É aquele processo aqui, ó. Ela vai fazer essa quebra aqui, ó. O amido, que é um polissacarídeo, vai ser quebrado em disacarídeos. Ela é como se fosse essa setinha aqui, beleza? Vai ser o papel da amilase salivar. É isso que acontece na nossa boca. Então, ela vai quebrar amido em disacarídeos. É por isso que às vezes a gente comendo pão, se a gente deixa o pão muito tempo na boca, fica meio doce. Por quê? Porque já na boca, o amido do pão começa a ser mais glicose. E aí a gente começa a sentir um gostinho meio doce, mesmo que a gente tenha comido pão, que em teoria ele é um pouco mais salgado, né? Porque começa a ter essa quebra já na boca. Mas não é integral. Eu não consigo digerir todo o amido em disacarídeos na boca. Vai só começar a fazer esse processo. A saliva também vai ter bastante água. Todos os sucos digestivos vão ter água, beleza? Porque a água, ela é reagente. Ela tem que estar presente para o negócio poder funcionar. Por quê? Porque toda a digestão, ela é hidrólise enzimática. As enzimas são catalisadoras, não são reagentes. Mucina também é uma proteína que vai estar aí presente, mas não é enzima. É uma outra proteína que só serve para conferir a viscosidade à saliva e vai ajudar junto com a água aí para amolecer os alimentos e facilitar o trânsito ao longo do tubo digestório, para não
para não lesar, não machucar nosso tubo digestório. Então, a saliva vai ajudar também a amolecer esses alimentos, beleza? E aí, esse alimento que a gente a partir da boca, a gente vai chamar isso de bolo alimentar. A partir da boca, e, né, as submandibulares e sublinguais, beleza? São as 3 glândulas salivares. Então, a gente vai ter a mastigação, que vai ser importante também para transformar os alimentos em pedaços menores, que ela é um processo mecânico, não um processo químico. Eu não vou ter as pequenas moléculas, as macromoléculas sendo quebradas na sua estrutura molecular, ou seja, na sua estrutura microscópica. Isso não está acontecendo quando eu estou mastigando um alimento. Quando eu estou mastigando um alimento, eu só estou quebrando a massa mesmo em pedaços menores, mas não é uma quebra química, é uma quebra mecânica. Beleza. As glândulas salivares são as parótidas, que são essas grandes aqui atrás, as submandibulares, aqui na parte da mandíbula, e as sublinguais, embaixo da língua, beleza? Mas isso não é muito difícil ele perguntar, quais são as glândulas salivares? Seria detalhista demais. Mas eu falo só por segurança para vocês, beleza? Então, é isso aqui. Ptialina quebra. Ptialina, também chamada de amilase salivar, vai ter essa primeira quebra de amido em disacarídeos. Tudo bem? Então, era isso. E uma coisa importante. Tanto na boca, quanto no estômago, quanto no intestino delgado, eu vou ter um pH ideal. O que é o pH? pH de um meio é a acidez ou basicidade desse meio. O que é isso? Eu tenho muito H+, os íons H+, liberados, ou se eu tenho muito OH-. O OH- transforma uma substância em básica. O H+ transforma uma substância em ácida. O índice de pH, ele vai de 1 a 14. Quanto mais, o meio dele é o 7, é o pH neutro. Normalmente, quando eu não é nem ácido nem básico. Eu não tenho nem muito H+, nem muito OH-. Na verdade, eu não tenho nenhum dos dois, normalmente, né? No pH neutro. Agora, eu começo a ter um pouco mais de H+, aí esse 7 vai diminuindo no sentido do 1. Então, de 1 a 7 são as substâncias ácidas, né? E de 7 a 14 é o contrário, são substâncias básicas que vão ter muito OH-, né? A boca, ela funciona em pH neutro. O que é isso? Eu não vou ter nem muito ácido, nem muito básico, nem muita base, nem muito OH+, nem muito H+, nem muito OH-. pH neutro. O que isso significa? As enzimas, elas funcionam no seu pH ideal. As enzimas que atuam na boca, a ptialina, no caso, ela atua em pH neutro. Então, eu não posso ter nem muito H+, nem muito OH- nesse meio. Se tiver, a enzima não vai funcionar. Deglutição, Beatriz, ela é engolir. Deglutir é engolir. Então, é isso que acontece na boca, tá? A língua vai ajudar no processo da deglutição, beleza? Então, mastigação e deglutição são processos mecânicos, não químicos, que também são importantes aí nessa fase. Tudo bem? Então, tem aqui a ptialina, a amilase salivar, que vai ser a enzima que vai catalisar o processo entre amido e disacarídeos, né? Ela atua em pH neutro, pH 7. Isso significa o quê? Que se eu colocar ela num meio de pH 3, por exemplo, ela não vai funcionar. Se eu colocar ela no ambiente de pH 9, ela também não vai funcionar. Ela só vai funcionar no pH 7, neutro, né? Então, isso é uma informação importante, beleza? Ela só funciona no seu pH ideal. Assim como na sua temperatura ideal. A temperatura do nosso corpo inteiro é 35 e 37 graus. É a temperatura ideal do nosso corpo, né? 36 graus e meio, mas varia muito de dia para dia e tal. Mas é nessa faixa aí. Por que a febre preocupa tanto a gente? Por que febre nos deixa bem preocupados normalmente? Porque a febre, ela muda essa temperatura constante do nosso corpo, né? De 36, 37, a gente às vezes chega a quase 38, 39, né? Pode ficar mais intenso, 40, e aí já pode ficar preocupante. Qual que é o problema da febre? Qual que é o problema de mudar essa temperatura?
A gente tem enzimas, gente, não só na digestão. O corpo inteiro é cheio de enzimas, catalisando reações químicas, não só no tubo digestório, no sangue, dentro das células, no cérebro, em todos os lugares. E todas essas enzimas, elas atuam num pH ideal e numa temperatura ideal. Se eu mudar, fugir muito da temperatura ideal dessa enzima, ela vai desnaturar. O que é desnaturar? Ela perde o seu formato, ela perde a sua capacidade de funcionar. Ela para de funcionar. Então, por isso que é muito preocupante alterações drásticas na temperatura do nosso corpo. Porque isso vai desnaturar as enzimas que atuam no nosso corpo inteiro, não só na digestão, mas também, né? Então, vai dificultar todas as reações químicas do corpo. Pode trazer alguns problemas isso, né? Então, só para a gente ter uma noção disso, que as enzimas atuam numa temperatura ideal e num pH ideal. Tem várias questões de prova que exploram isso. Fala assim, se eu pegar um pedaço de carne, jogar lá a enzima tal, no pH tal e na temperatura tal, vai digerir? Vai ter reação química? A gente tem que pensar, tá na temperatura ideal dessa substância, dessa enzima? Tá no pH ideal dessa enzima? Tudo isso é importante analisar para você poder marcar se está certo ou se está errado. Beleza? A gente vai ver uns gráficos depois que aparecem. Então, isso aqui é a parte da boca que eu tinha para falar para vocês. O que acontece de importante na boca? Então, a saliva, que tem ptialina, vai ter a primeira quebra dos carboidratos de amido para disacarídeos. Eu já tenho a glicose para ser absorvida, eu só consigo absorver glicose, que é o monossacarídeo, né? Eu só consigo absorver quando ela está aqui, ó, a glicose. Eu já consegui na boca ter glicose para ser absorvida? Ainda não consegui. Na boca eu só fiz essa primeira quebra aqui, ó, de amido para maltose, de polissacarídeo para disacarídeo. Essa segunda e última quebra eu ainda não consegui fazer. Vai ser mais para frente. Onde que vai ser? No intestino delgado, depois a gente vai ver. Então vamos continuar aqui. Agora a faringe. Então tem o bolo alimentar. O bolo alimentar agora foi deglutido. Faringe e esôfago. O que vai acontecer na faringe, mas principalmente no esôfago? Eu vou ter os movimentos peristálticos, que a gente chama. O que é isso? O alimento, ele não desce, o bolo alimentar, ele não desce só por força da gravidade. Não é só porque você engoliu e você está em pé que o alimento vai descer. Ele tem uma ajuda dos músculos que ficam em volta do tubo digestório, em volta da faringe, em volta do esôfago. O que esses músculos vão fazer? Eles vão apertando, empurrando a comida para baixo. De forma que, até se eu estivesse de cabeça para baixo e engolisse alguma coisa, eu ia conseguir engolir e isso ia chegar até o meu intestino do mesmo jeito, contra a força da gravidade. Por quê? Porque esses movimentos peristálticos são muito fortes, né? Então, mesmo contra a força da gravidade, se eu estivesse de cabeça para baixo, eu ia conseguir engolir, porque os movimentos peristálticos, os músculos em volta iam apertando e conduzindo o bolo alimentar até o estômago e depois para o intestino, né? Então, só para a gente ter uma ideia desses músculos em volta do tubo digestório que vão apertando e empurrando a comida para baixo, né? Vai ser bem importante, beleza? São os movimentos peristálticos que a gente chama isso. Aí chega no estômago. Então era isso que a gente tinha para ver aqui de faringe e esôfago, que é esse tubão aqui até chegar lá no estômago. Agora vamos para o estômago. Estômago, então, como eu falei para vocês, é o segundo momento importante. O primeiro momento é na boca, a primeira quebra dos carboidratos. Agora, estômago. E aqui tem a primeira quebra das proteínas. Como é que vai funcionar isso? O próprio estômago, a própria parede do estômago, que a gente chama de glândulas gástricas, gastro significa estômago, glândulas do estômago, beleza? As glândulas gástricas, que são a própria parede do estômago, vão produzir o suco gástrico, né? Assim como a boca produz, as glândulas salivares produzem saliva, agora a gente tem um outro suco digestivo, que é o suco gástrico. Do que é composto o suco gástrico? Ele é composto principalmente de ácido clorídrico, que é o HCl,
E aqui, ó, já entra o pH ideal que vão agir a enzima aqui. O pH ácido por volta de 3, beleza? Então é importante isso aqui. A água e o pepsinogênio. O pepsinogênio, que é a forma passiva da enzima pepsina. O que é forma passiva? Algumas enzimas, elas têm esse esquema de que elas ficam meio que desacordadas. E elas precisam ter algum estímulo químico para elas se transformarem na sua forma ativa. É isso que a gente está falando aqui, forma passiva da enzima, o pepsinogênio. E aqui temos a forma ativa da enzima, que é a pepsina. Pepsinogênio se transforma na pepsina, beleza? Quem que vai fazer se transformar na forma ativa, na forma que funciona? É o ácido clorídrico, né? Então, na presença do ácido clorídrico, o pepsinogênio vai ser transformado na pepsina, que é uma protease. É uma enzima que quebra proteínas, beleza? Qual é a quebra que a pepsina vai fazer? Ela vai quebrar, agora, proteínas em peptídeos menores. Então, aquela primeira quebra lá, proteínas em peptídeos menores. Proteínas, polipeptídeos em oligopeptídeos. Essa é a primeira quebra que está acontecendo. Eu ainda, do mesmo jeito que eu não tinha na boca ainda os monossacarídeos, também aqui nas proteínas eu não vou ter o quê? Ainda não tenho os aminoácidos, né? Mas eu já tenho uma primeira quebra aqui, beleza? Pepsina. Agora, a partir do estômago, eu vou dizer que o bolo alimentar se transformou em quimo. Eu vou chamar agora de quimo o bolo alimentar. Agora o quimo vai lá para o intestino delgado, beleza? Aqui também vai acontecer o peristaltismo, né? Depois que tiver digerido, o estômago vai começar a se contrair para empurrar essa comida para o intestino. Mas uma coisa importante aqui é o seguinte, gente. Esse pH aqui, ele é muito ácido. Ele é bem ácido. Como que o estômago faz para ele não ser corroído pela sua própria acidez? Alguém tem alguma ideia? É muito ácido, gente, esse ácido clorídrico aqui. Como é que o estômago se protege contra si próprio? Existe algum mecanismo de autoproteção aqui? Vocês já ouviram falar alguma coisa nesse aspecto? Alguém disse que lembra de alguma coisa nesse sentido. Ah, o pessoal já ouviu falar. Mas não lembro muito bem. Então, gente, o estômago, ele vai produzir um muco, né, uma secreção, para ele conseguir se proteger das suas próprias enzimas, para ele se proteger do próprio suco gástrico, digamos assim, né? Mas o que pode acontecer? Às vezes, pode ter algum problema do estômago não conseguir fazer essa proteção, criar esse muco, essa secreção para conseguir se proteger, né? E isso tem a ver com problemas, por exemplo, de gastrite. A gastrite é o quê? É quando o estômago da pessoa não consegue se proteger muito bem contra a sua própria acidez, né? Então pode ser relacionado com questões de estresse e muitas outras coisas, mas está relacionado com isso, tá? O estômago precisa conseguir criar um muco de proteção para ele próprio, para ele não ser corroído pelo seu próprio, para ele não ser irritado pela sua própria acidez, beleza? O pessoal fazendo piada aqui. Beleza. Então é isso, gente. Pode explicar de novo essa coisa da forma passiva da enzima? Então, é só que ela ainda não está pronta para funcionar. Ela ainda não está pronta para sair por aí ajudando a catalisar as quebras das proteínas. Então, ela precisa entrar em contato com alguma outra substância para ela poder sofrer uma leve transformação para ela poder funcionar, para ela acordar, digamos assim. Então, a diferença entre a forma passiva e a forma ativa de uma enzima é que ela precisa acordar para ela poder funcionar. Então, ela é produzida pelo estômago na forma passiva, pepsinogênio, e quando ela é jogada no estômago e entra em contato com o ácido clorídrico, também do suco gástrico, aí ela vai se transformar na forma ativa da enzima e vai poder funcionar. É só isso, beleza? Que ela se ativa para poder funcionar. Tudo bem?
Então, o ácido, além de ligar essa proteína, também quebra ela. Então, o ácido aqui, ele vai ser importante no pH, né? Ele não vai estar na quebra. Quem está na quebra é a água, é hidrólise enzimática. Então, eu tenho, se a gente fosse escrever a reação química, eu tenho proteína, o polipeptídeo, mais água, são os reagentes, setinha, e na setinha está a enzima como catalisadora, produto, aminoácidos. Beleza? E talvez na setinha, como condição da reação, tá o ácido também, porque o ácido vai dar o pH ideal para essa enzima poder funcionar. Então, é uma condição da condição, digamos assim, né? O pH é a condição para a enzima poder funcionar e a enzima é a condição para poder catalisar aquela reação. O ácido não é reagente, ele não vai reagir com ninguém, beleza? Ele só vai dar o pH, vai dar o meio, o ambiente ideal para aquela reação. Tudo bem? Fez sentido ou tá confuso? Beleza, então. Qualquer coisa a gente pode conversar depois, se tiver alguma dúvida. Então aqui, o bolo alimentar se transformou em quimo. Então, finalizamos aqui a segundo grande órgão. Agora, o que vai acontecer? Chegou aqui, isso aqui é o estômago, tá, gente? Esôfago, desceu, estômago. Agora, a partir dessa dobra aqui, dessa curva, já é intestino. E essa primeira dobra, eu falei para vocês aqui, essa primeira parte do intestino a gente chama de duodeno, beleza? Então, aqui no duodeno, aí depois temos o jejuno e o íleo. São as três partes do intestino delgado. Duodeno, jejuno e íleo. Dessas três, disparado, o mais importante é o duodeno. Não precisa saber nada de específico que acontece no jejuno e no íleo, nem eu sei. O importante é saber o que acontece no duodeno, beleza? Ele que vai dar o tom aí para as reações químicas do intestino. E aqui, só para a gente ver, aqui vão entrar as outras glândulas anexas. Porque vai acontecer o seguinte, aqui a gente está conseguindo ver o fígado. Olha como o fígado é grande, né? Só que ele é uma glândula anexa. O alimento não passa pelo fígado. O fígado vai produzir várias substâncias que vão atuar aqui nesse sistema. Mas o alimento não passa por ele. Só que tem um tubinho, ó. Um tubo que sai do fígado, que conecta com a vesícula biliar, que é esse grão aqui que a gente está vendo, que também está no mesmo tubo, né? E esse tubo vai também se juntar aqui com o tubo que vem do pâncreas. Aqui, atrás do estômago, a gente consegue ver o pâncreas. Está meio escondido aqui, né? O estômago está na frente dele, mas tá o pâncreas aqui, ó. E esse pâncreas, ele está grudado no duodeno. Ó, aqui a gente consegue ver muito bem, ó, o pâncreas grudado na dobra do intestino aqui, ó, no duodeno, né? Então, esse tubo que vem do fígado conectado com a vesícula biliar e conectado com o pâncreas, vai tudo sair no duodeno, né? Vai tudo sair no começo aqui do intestino delgado. Sai. Então, o começo do intestino delgado, o duodeno, está conectado com o fígado, com a vesícula biliar e com o pâncreas. Aqui temos as últimas glândulas anexas importantes. E aqui vai acontecer coisas muito importantes, tá, gente? Como que vai funcionar isso? O fígado vai produzir uma substância chamada bile. É a bile que é armazenada no armazém biliar, na vesícula biliar, que não produz bile, ela só armazena a bile. Quem produz a bile é o fígado, beleza? O pâncreas, por sua vez, vai produzir o suco pancreático. E esse suco pancreático vai lá para o duodeno. Então, no duodeno, vai juntar a bile, que vem do fígado e fica guardada na vesícula biliar, vai juntar com o suco pancreático, que vem do pâncreas, e vai juntar com o suco entérico, produzido pelo próprio duodeno, pelo próprio intestino delgado. Entérico, significa intestino. O suco entérico é aquele produzido pela própria parede intestinal, beleza? Então, olha quanta coisa vai juntar no duodeno. Então, o duodeno ali é o principal da digestão, está acontecendo ali no duodeno, beleza? Vai juntar bile com suco pancreático com suco entérico. É isso que essa imagem mostra bem aqui pra gente. O próprio intestino produz o suco entérico, o fígado produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar, e o pâncreas produz o suco pancreático. Suco pancreático, suco entérico e bile, ou suco biliar, né? Então, 3 sucos juntos vão agir no duodeno.
É isso que a gente está vendo aqui. Então, aqui a gente tem bile, suco pancreático e o suco entérico. Fígado produz a bile, armazena na vesícula biliar e transporta ao intestino pelo ducto biliar, pelo tubo biliar. Pâncreas vai produzir o suco pancreático, transporta ao intestino do duodeno pelo ducto pancreático. E as glândulas entéricas, que são a própria parede do intestino, vão produzir aqui o suco entérico. Quanta informação tem nesse slide, né? Mas calma, vamos por partes, né? Tão assustador quanto parece. Então aqui também vai ter o peristaltismo ao longo de todo o intestino, só para lembrar, o intestino é cheio de idas e vindas, né? Cheio de vilosidades intestinais, que é para dar bastante tempo para digestão e bastante espaço, área de absorção. A gente vai ver isso um pouco melhor na parte da absorção, tá? Mas vamos por partes. Bile, para que serve a bile, antes de tudo? A bile, ela não tem enzimas. Só de vocês lembrarem disso, vocês já acertam um monte de questão de vestibular que é feita para o pessoal errar e rios e oceanos de gente sempre erram. A bile, produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar, ela não tem enzimas. Ela tem outra coisa, ela tem sais biliares. E esses sais biliares, na verdade, são ácidos, mas os autores chamam de sais biliares. São ácidos biliares. Vamos chamar de sais biliares, que nem todo mundo chama, beleza? Para que servem esses sais biliares? Eles vão agir sobre os lipídios. Aqui começa a gente falar coisas importantes sobre os lipídios, beleza? Que são as gorduras, né? Então, quando a gente come manteiga, óleo de oliva, que é o azeite, né? Óleo de soja, óleo de margarina, óleo de coco, qualquer coisa. Qualquer coisa gordurosa vai começar lá no intestino a acontecer o quê? Quando chegar lá no intestino? A bile, esses sais biliares, vão nas gotas de gordura e conseguem separar gotas grandes de gordura em gotículas menores. Então, não é uma separação química, digamos assim. Não tá acontecendo aqui quebra das moléculas de lipídio. Eu não estou quebrando ácido graxo e glicerol, que juntos formam o lipídio. Não tô quebrando aqui o éster, que liga essas duas micromoléculas. Não estou fazendo isso. O que eu estou fazendo eu tenho uma gota grande de gordura, dentro dessa gota eu tenho várias moléculas, né, de éster, né, várias moléculas de ácido graxo mais glicerol grudadas uma na outra. Eu só estou separando uma gota grande em gotículas menores. É um processo físico, mais do que químico, né? Para que eu estou separando gotas grandes em gotas menores? E esse processo, ele é a mesma coisa quando a gente vai lavar a louça, que a gente usa detergente. Para que serve o detergente? O detergente serve porque quando a gente vai lavar a louça, o detergente ele entra em contato com a gordura e consegue gotas grandes, pedaços grandes de gordura se separarem uns dos outros, emulsificar as gorduras, separa em pedacinhos menores, que aí fica mais fácil para depois sair com a água, né? Então é para isso que serve detergente. E é por isso que a bile tem efeito detergente. Quando aparecer na questão de vocês, para que serve a bile, né? O suco produzido pelo fígado armazenado na vesícula biliar. Para que serve? Efeito detergente, né? Para separar gotas grandes de gordura em gotículas menores. Para que serve isso? Eu transformar em gotículas menores. Em gotículas menores, essas gotículas agora ficam muito mais vulneráveis para a ação das enzimas. Quando chegarem agora as enzimas para fazer a quebra química desses lipídios, para quebrar ácido graxo e glicerol, vai estar muito mais fácil o alcance, né? As gotas de gordura vão estar muito menores, né? Então é para isso que serve a bile, para emulsificação das gorduras. Forma partículas lipídicas menores para aumentar a área superficial exposta à ação da lipase, principalmente a lipase pancreática, mas vai ter a lipase entérica aqui também depois, tá? Mas a principal é a lipase pancreática. Então isso que eu queria falar para vocês do que é a bile, beleza? A bile, ela também pode ter um pouco de bicarbonato de sódio aí, tá? Bicarbonato de sódio, que ele vai estar aqui no pâncreas bastante, é ele que vai dar o pH do intestino. O pH da boca é neutro, 7.
pH do estômago é 2, 3. Ele é ácido, a gente viu. E o pH do intestino, ele é básico agora, né? Ele vai ter mais OH-. Só que ele não é tão básico assim. É um pH em torno de 8, 9. Só um pouco mais básico do que a boca, né? pH 8, 9, que é um pH básico. Mas, se estiver longe desse pH, as enzimas não funcionam, né? E quem que vai conseguir? O alimento, ele chega ácido do estômago, né? Se ele continuar ácido do estômago, o intestino, ele não tem a mesma proteção de muco que o estômago tem contra a sua própria acidez. Então, na hora que chega no duodeno, é imediato, gente. O corpo liga um alerta e fala assim, joga bicarbonato nesse quimo. Joga bicarbonato nesse químico, na hora. Por quê? Porque senão vai queimar, vai machucar o intestino. Vai chegar aquele ácido ali no intestino, vai machucar o intestino. Então, na hora, o intestino delgado vai falar para suas glândulas anexas e para ele próprio, ó, joga aí os sucos digestivos aqui agora, que a gente precisa neutralizar essa acidez. Só que não só vai conseguir neutralizar, como vai jogar até a seta um pouco para lá, né? Vai virar até um pouco mais básico. Então, esse que vai dar o pH do intestino, beleza? E o que vai acontecer aqui? O pâncreas, o suco pancreático, ele é bem completo. Ele vai ter a amilase pancreática em primeiro lugar. O que a amilase pancreática vai fazer? Transformar amido em disacarídeos. Já vimos isso na boca, né? Aqui vai completar esse processo. Se na boca 50% do amido pela saliva, né, foi transformado em disacarídeos, quando chegar lá no intestino delgado, os outros 50% vão completar essa primeira quebra, né? Eu não consigo fazer toda a quebra do amido na boca, então a amilase pancreática, ela vai complementar a amilase salivar ou a ptialina, beleza? É um complemento, não é a segunda quebra ainda, beleza? Agora temos a lipase pancreática. A bile emulsificou, deixou gotículas menores, agora finalmente a enzima vai quebrar os lipídios em ácidos graxos e glicerol. Vai lá naquele éster e hidrolisa. Hidrólise naquele éster, separa o éster, o lipídio, em ácido carboxílico, que são os ácidos graxos, e álcool, que é o glicerol. Agora já pode ser absorvido, beleza? É uma quebra única dos lipídios, né? Não tenho duas fases, que nem nos carboidratos e nas proteínas. É uma fase só, de lipídios para ácido graxo e glicerol. Aí temos também as nucleases, que são a DNA-ase e a RNA-ase, que vão quebrar aí os ácidos nucleicos do que a gente se alimentar em nucleotídeos. E da forma que estão como nucleotídeos, já podem ser absorvidos também, beleza? Não precisa quebrar em base nitrogenada, pentose e fosfato. Não precisa. Como nucleotídeo já consegue ser absorvido para o sangue. Beleza? E aqui, um dos mais importantes e mais destacados é a quebra das proteínas. Aqui a gente vai ter a tripsina, que também vai ter a sua forma passiva, o tripsinogênio, e na presença aí do bicarbonato de sódio vai se transformar em tripsina, na forma ativa. A tripsina, ela é muito parecida com a pepsina do estômago. A pepsina do estômago, ela quebrava proteínas, polipeptídeos, em oligopeptídeos, peptídeos menores, mas ainda não aminoácidos. Aqui vai ser a mesma coisa. Aquela proteína que ainda não conseguiu ser completamente transformada em peptídeos menores pelo estômago, agora vai ser quebrada no intestino. Então a tripsina vai complementar, vai reforçar o papel da pepsina. Beleza? É uma protease do mesmo tipo. Transforma proteínas, peptídeos grandes, em peptídeos menores, mas ainda não em aminoácidos. Então, só vai reforçar o papel da pepsina, beleza? Qual que é a diferença entre a pepsina e a tripsina? Se eu olhasse para elas duas de forma isolada, parece que elas fazem basicamente a mesma coisa, só que uma atua no estômago e outra atua no intestino, fazendo essa primeira quebra das proteínas. Mas qual que é uma outra diferença fundamental entre elas e que o vestibular explora muito para as suas questões? Qual que é a diferença nas condições de funcionamento entre a pepsina e a tripsina? Elas funcionam sob as mesmas condições?
Qual que é a condição que muda? O pH, Leandro falou. Exatamente. A pepsina do estômago, ela só vai quebrar proteínas em peptídeos menores em um pH ácido. E a tripsina só vai quebrar proteínas em peptídeos menores em um pH básico, né? Que é o pH do intestino. Então, aqui, isso é importante. Beleza? Então, o processo químico que está sendo feito aqui, proteínas transformadas em peptídeos menores. Agora, as glândulas entéricas do próprio intestino vão produzir o suco entérico. No suco entérico agora, eu tenho as disacaridases, sacarase, lactase, maltase. O que elas vão fazer? Agora sim vão quebrar os disacarídeos em monossacarídeos. Quebrar a sacarose em glicose e frutose. Quebrar a lactose em glicose e galactose. Quebrar a maltose em glicose, em 2 moléculas de glicose. E aí já pode ser absorvido. Já chegou no monossacarídeo, fez a segunda quebra. Aqui vai ter um reforço, uma lipase entérica para dar o reforço para a limpase pancreática. Os lipídios restantes, que ainda não foram transformados em ácidos graxos e glicerol, vão ser transformados agora. E, por fim, temos agora as peptidases. Entre elas, a enteroquinase, que é uma famosa aqui, que vai quebrar, fazer a última quebra agora das proteínas. Aqueles peptídeos menores agora vão ser quebrados finalmente em aminoácidos, né? Então, esses aminoácidos agora vão poder ser absorvidos, beleza? Peptídeos menores transformados em aminoácidos. Então, só para a gente ver que aqui acontece tudo o que precisava acontecer, né? Então, vai ter a última quebra dos carboidratos aqui com as disacaridases, sacarase, lactase, maltase, vão quebrar sacarose, lactose, maltose. E a última quebra das proteínas pelas peptidases também, que vai transformar peptídeos menores agora em aminoácidos. O bicarbonato de sódio, Leandro, é ele que vai basificar, né? É ele que vai conseguir transformar a acidez que vem do estômago em básico. Beleza? Ele é uma substância básica, o bicarbonato de sódio. Ele libera OH- nos seus processos de reação química. Então, por isso, esse é o papel dele. Ele vai modificar o pH. Da mesma forma que o ácido clorídrico dá o pH do estômago, é o bicarbonato de sódio que dá o pH básico do intestino. Beleza? Então, gente, o que está acontecendo aqui, em resumo? Na boca, primeira quebra dos carboidratos. No estômago, primeira quebra das proteínas. No intestino delgado, reforça a primeira quebra dos carboidratos, reforça a primeira quebra das proteínas, segunda quebra dos carboidratos, segunda quebra das proteínas, emulsifica e quebra os lipídios e quebra os ácidos nucleicos. Então, o intestino delgado faz quase tudo, né? Os 2 primeiros ali só fazem uma introdução, que é importante e é muito cobrado em vestibular, mas o intestino delgado vai fazer quase todo o resto, né? Então, gente, aqui só um detalhe, tá? Tá em amarelo. Não precisa ter muita atenção nisso aqui, tá? Mas para quem tem específico em biológicos, cursos mais difíceis na área da saúde, tá? O que acontece é o seguinte, as importantes proteases pancreáticas, como a tripsina, que são liberadas no duodeno pelo pâncreas, elas vêm do pâncreas na forma passiva e inativa, o tripsinogênio. Quem que vai ativar? No outro slide estava que era o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio vai ser importante, mas não é sozinho ele que vai fazer isso, tá? Quem vai conseguir ativar o tripsinogênio na forma ativa é a enteroquinase que vem do intestino delgado, tá? Então é isso que a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui é a parede do intestino delgado. Eles liberam a enzima da enteroquinase e vai conseguir transformar tripsinogênio em tripsina. E a partir daqui também, quimotripsinogênio em quimotripsina e outras propeptidases em peptidases. Então, o processo é como se fosse um processo de dominó, que uma enzima vai ativando a outra, né? Transformando a outra da sua forma passiva na sua forma ativa para poder funcionar. Tudo começa com a enteroquinase que vem do suco entérico do próprio intestino, tá? Então, é um detalhe bem específico, difícil disso aqui cair em prova, mas se cair, eu gostaria que vocês soubessem, né? Então, vocês já terem ouvido falar sobre isso aqui, tá? Então, a enteroquinase é a catalisadora da ativação da tripsina
que por sua vez é catalisadora da ativação de outras proteases pancreáticas restantes, quimotripsina, carboxipeptidases, etc. Várias proteases complementares que vão agir aí, tudo bem? Ou seja, o suco pancreático depende do seu encontro com o suco entérico no intestino delgado para a ativação e funcionamento adequado das suas enzimas proteolíticas, das suas enzimas proteases, das suas enzimas que quebram proteínas, beleza? Então, gente, é só esse detalhe que eu queria mostrar aqui para vocês. Vou deixar, então, a finalização para a nossa próxima aula do sistema digestório. Mas olha aqui, ó, gráficos de ação enzimática. Só para a gente finalizar aqui, depois eu passo essa parte de... Na próxima aula eu começo essa parte de hormônios que tem no sistema digestório, etc. Gráfico de ação enzimática. Isso aqui cai direto, tá? Olha aqui, a pepsina, o pH ideal dela é o pH em torno de 2 e 3, pH do estômago. A tripsina, né, ela tem o pH em torno de 8, pH básico, né, que é o pH do intestino delgado. Então a gente vê, ó, velocidade da reação química e o pH. É isso que eu estava falando para vocês quando eu falei que uma enzima ela funciona no seu pH ideal. Olha aqui, ó, quanto mais, se eu deixar ainda mais ácido do que o próprio estômago, a pepsina para de funcionar. Quanto mais se afastar do seu pH ideal, menos ela vai funcionar. Mais ela vai deixar lenta a reação química, até ficar extremamente lenta, ser quase que não funcionar, né? A mesma coisa se eu colocar em pH muito distante, né? Quando se começa a ficar menos ácido aqui, ó, em direção a um pH neutro, menos ácido aqui também vai perdendo o efeito da pepsina, né? Cada vez menos efeito a pepsina vai tendo. A tripsina, mesma coisa, ela tem o pH ideal dela, que é o pH básico do intestino. Quanto mais ácido isso aqui ficar, menos a tripsina vai funcionar, né? E quanto mais básico, além do que deveria ficar, também ela vai perdendo a sua funcionalidade. Esse tipo de gráfico aqui cai em muitas questões de vestibular, gente. E é importante a gente lembrar disso, que a enzima só funciona no seu pH ideal, na sua temperatura ideal, tudo bem? Então, ó, esse gráfico aqui, ó, 1, 2 e 3. Que enzimas podem ser desse gráfico aqui, ó? Vamos ver se a gente consegue lembrar de algumas coisas da aula de hoje, só para a gente finalizar. Uma enzima 1 aqui, ó, pH2. pH2 é o pH do estômago. Qual que é a enzima que age no estômago? Alguém já consegue lembrar? Qual que é a enzima que age no estômago, que a gente viu? Pepsina, exatamente. Então, 2, aqui esse 1zinho aqui, se a questão estivesse pedindo, 1 é a pepsina. É a única enzima que vai agir no estômago, fazendo a primeira quebra das proteínas, né? Vamos aqui, ó, pH em torno de 7. Quem que é essa enzima aqui? pH em torno de 7. Isso, é pH neutro. Qual que é o órgão que tem pH neutro? É boca, estômago ou intestino delgado? Boca, saliva, exatamente. Qual que é a enzima da saliva? É a tialina, ou amilase salivar. Então, ela é a enzima número 2 aqui. 3, age em pH 8. Qual que é essa enzima aqui? Tripsina é a mais conhecida delas, né? Mas, na verdade, qualquer uma de todas essas que estão aqui, né, gente? Pode entrar aí, que vão agir no pH 8 do intestino. Pode ser amilase pancreática, pode ser lipase pancreática, pode ser DNA-ase, RNA-ase, pode ser tripsina, pode ser disacaridases, né, sacarase, maltase, lactase, pode ser lipase entérica, pode ser peptidase, enteroquinase, pode ser qualquer uma dessas. Então aqui, no 1 é pepsina, no 2 é amilase salivar, e no 3 pode ser tripsina, mas pode ser qualquer uma daquelas outras que eu falei. Com essas informações só que a gente tem, só esse gráfico, pode ser qualquer uma daquelas lá que a gente falou. Agora, se ele falasse, a 3 quebra proteínas, aí já reduz bastante as possibilidades. Aí ou é a tripsina, ou alguma peptidase lá, que vai complementar na quebra das proteínas, né? Se ele falar, ó, a 3 quebra carboidratos, então pode ser a amilase pancreática, ou pode ser alguma disacaridase, uma maltase, sacarase, lactase, e assim por diante.
Ou se ele falar, a 3 quebra lipídios. Então vai ser ou a lipase, principalmente a lipase pancreática, que é a principal, ou a lipase entérica, que vai complementar. Mas o principal é a lipase pancreática, né? Se ele falar 3 quebra ácidos nucleicos, aí pode ser ou DNA-ase ou RNA-ase, né? Então, só para a gente finalizar, então, com isso. Beleza? Então, na próxima aula, a gente continua com os outros detalhes e vamos falar depois da absorção. Vou parar aqui a gravação.